Fala, meus amigos, aqui é o professor Herbert Almeida e estou chegando aqui para fazer a correção da prova da Cefaz da Bahia, ou ICMS Bahia, uma prova que foi organizada pela Fundação Carlos Chagas, a FCC. Nós tivemos 7 questões de direito administrativo, as questões estavam num bom nível de dificuldade, algumas questões focando em legislação, uma questão sobre jurisprudência do STF sobre o tema de controle, então uma prova muito boa e bastante aprofundada. Então a gente já vai para a tela para começar então a nossa correção aqui do concurso da Cefaz da Bahia. Primeiramente eu vou trazer aqui a questão 19, só passando para vocês, eu estou comentando essa prova logo após a realização do concurso, então por isso eu recebi essa prova de um aluno que ele nos cedeu a prova logo após terminar a sua parte da manhã, né? Então ele mandou a fotografia, então assim não vai estar na melhor condição para a gente analisar, mas é o que a gente tem por enquanto. Mas eu vou colocar o link do artigo escrito aqui embaixo na descrição do vídeo e oportunamente você vai poder acompanhar lá no site do Estratégia de Concursos. Aí eu vou, assim que a prova for disponibilizada pela FCC, eu vou colocar todas as questões de forma escrita. Aí você vai ter a melhor condição para poder analisar todas as questões. Mas aqui já dá para a gente acompanhar bacana. Então, indo para o nosso quadro, questão 19, uma questão sobre registro de preços. Ela fala para julgar com base na Lei de Licitações e também na Lei 9433, que é a Lei de Licitações do Estado da Bahia. Mas dá para julgar toda a questão só com base na norma federal. Vamos dar uma olhada então. A letra A fala que deve existir uma previsão no edital dos quantitativos e aí ela vai continuando e fala que o prazo de validade será de 24 meses. Só que a lei de licitações prevê um prazo de 1 ano para o registro de preço. A letra B fala que vai existir a constituição em favor do vencedor da licitação do direito de preferência à contratação, observados os limites previstos no edital, o prazo de validade ali estabelecido e as condições da proposta por ele formulada. Esse aqui vai ser o nosso gabarito e a gente tem que lembrar o seguinte, o registro de preço, ele não dá um direito à contratação, mas ele gera uma preferência na contratação no caso de igualdade de condições. Então a administração pode até mesmo realizar uma licitação específica para aquela contratação, mas no caso de igualdade de condições, o vencedor da licitação de registro de preços tem prioridade na contratação. E é lógico que a gente tem que observar os limites previstos lá no edital, né, porque tem um quantitativo máximo, o prazo de validade da ata de registro de preços e as condições das propostas apresentadas pelo vencedor aqui do registro de preços. Por isso que o gabarito é a alternativa B. Letra C fala em obrigatoriedade da contratação do vencedor da respectiva licitação. Não existe essa obrigatoriedade, inclusive conforme a gente acabou de analisar na letra B. O uso obrigatório da modalidade de convite? Não, né? Porque no registro de preços a modalidade ou será a concorrência ou então será o pregão. Então, por isso que está errada a letra D. E a letra E, a natureza meramente consultiva, com o objetivo de formar cadastro de preços, visando a verificação da aceitabilidade dos preços oferecidos nos procedimentos licitatórios. Está errado porque é o seguinte, isso aqui não é uma mera consulta para outras licitações, não é uma base de referência para você verificar a aceitabilidade de preço em outras licitações. Na verdade, é uma ata que vai estar ali e a administração pública pode utilizar para fazer as contratações que constam nessa ata. Por isso que a letra E está errada e com isso o gabarito é a alternativa B da questão 19. Vamos então para a questão 20, acerca da motivação dos atos administrativos, e aí ela pediu aqui a Lei 12.202, que é a Lei de Processo Administrativo do Estado da Bahia. Eu sempre falei com vocês para o seguinte, o ideal é você conhecer a norma estadual, mas se você não lembrar da norma, tenta se lembrar da norma federal sobre esse caso, porque muita coisa é comum. E nesse caso aqui, se você conhecesse a Lei 9784, você acertaria essa questão. Dá só uma olhada o que fala a letra E. A lei admite a chamada motivação aliunde ou per relacionem. Essa motivação aliunde ou per relacionem é aquela que você pega pareceres e outros documentos que estão dentro do processo e utiliza como eles como referência para a sua motivação do ato. Então foi elaborado um parecer jurídico com todas as informações técnicas sobre aquele caso. A autoridade competente fala o seguinte, olha, concordo com o que está no parecer, adoto os argumentos do parecer para a minha decisão e tomo essa decisão aqui. Então ele não precisa reproduzir, colocar toda a motivação de novo. Ele motiva com base num documento anterior dentro daquele processo. Então por isso que o gabarito, quando eu digo dentro daquele processo, né, ele pode até ser um documento de fora do processo, mas aí você traz ele para o processo. O que eu quero dizer é que são documentos anteriores, pareceres, outros documentos técnicos que são utilizados pela autoridade como referência. Então o gabarito aqui vai ser a alternativa E. A letra A fala que o prazo seria improrrogável de 30 dias, mas esse prazo ele é prorrogável por igual período, então está errada.
A letra B fala que na avocação você não precisa motivar, mas a avocação ela é uma medida excepcional, logo depende de motivação, depende de demonstração da justificativa. A letra C, a motivação é um princípio implícito. Se você pegar o artigo 3º da Lei 12.209, né, ela é um pouquinho diferente da Lei 9.784 nesse aspecto, ela menciona mais princípios, mas o princípio da motivação está lá, por isso que a letra C está errada. E a perfeição dos atos de natureza colegiada depende de motivação individualizada pelos integrantes. Na verdade, aqui normalmente essa motivação é feita numa ata, e essa ata é um documento que ele é geral, né, de todos os participantes, então não precisa ser individual de cada um, por isso que o gabarito é a alternativa E. Questão 21. É competência material constitucionalmente atribuída ao Estado da Bahia, a exploração direta ou por meio de concessão, e aqui é um tema que sempre cai em prova, né? Competência dos estados é para você explorar os serviços locais de gás canalizado, está lá no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Todas as demais são competências da União. Então, lá no artigo 21, 22 e 176 da Constituição Federal, você vai verificar as demais competências. Por isso que o gabarito da questão 21 é a alternativa D. Questão 22. Dentre as disposições constitucionais e legais que constituem o regime jurídico dos servidores públicos do Estado da Bahia, inclui-se, aqui é uma mistura do Estatuto do Servidor da Bahia com a Constituição Federal. E o nosso gabarito vai ser a alternativa A, que fala da tal da relotação. Olha só o que diz o artigo 49. A relotação é a movimentação do servidor com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, de acordo com o interesse da administração. É reprodução literal do artigo 49 caput, não tem nem o que ressalvar disso aqui. Vamos só dar uma olhada no erro das demais opções. Letra B. A remoção a pedido por união do cônjuge ocorrerá ainda que não haja claro de lotação no local de destino. Na verdade, a gente tem que tomar... Lembra que eu comentei com vocês que se você não lembrar, você usa como referência a Lei 812, mas tem algumas coisas que são específicas. E aqui, no caso de remoção para acompanhar o cônjuge, na definição de remoção do Estatuto dos Servidores da Bahia, ele fala que na remoção você vai preencher o claro, ou seja, você vai preencher aquela vaga. Logo, quando a gente tem a remoção para acompanhar cônjuge, como você vai preencher o claro, preencher a vaga, você tem que ter um claro disponível e por isso que a letra B está errada. Letra C, a administração fazendária, esse daqui é julgado com base na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz a prioridade aqui para a administração fazendária, mas não diz que eles vão ter prioridade no serviço de saúde. Essa prioridade que a Constituição exige no artigo 37 para a administração fazendária e os seus servidores é no exercício das suas atribuições, das suas competências. Não tem nada a ver de você dar para um servidor da administração fazendária uma prioridade num posto de saúde, por exemplo. Não tem nada a ver isso aqui, por isso que a letra C está errada. Letra D. O tempo de contribuição relativo ao exercício de atividade privada pode ser contado para fins de aposentadoria e disponibilidade do servidor, abrangido pelo regime próprio de previdência, até o limite máximo de 10 anos. Isso aqui foi um ponto interessante porque esse tema ele constava no Estatuto, mas ele foi considerado inconstitucional pelo STF. O STF entendeu que essa limitação de tempo na contagem recíproca dos planos de previdência, ela é inconstitucional. Se você tiver 20 anos no serviço privado e você fez a contribuição durante esses 20 anos, você pode pegar esses 20 anos aqui e utilizar eles na base de cálculo da sua aposentadoria no regime próprio de previdência social. Não existe uma limitação de tempo, o STF considerou isso inconstitucional e a gente mencionou isso na nossa aula expressamente, por isso que a letra D está errada. E a letra E, o provimento de cargos públicos da administração autárquica e fundacional é de exclusiva competência do governador do estado. Está errado porque no caso de autarquia e fundação, a competência para dar provimento é do dirigente superior dessa entidade e não do governador de estado. Por isso que o gabarito aqui é a alternativa A na questão 22. Questão 23 está falando de um contrato administrativo e traz duas situações. Na primeira, a administração atrasa a liberação dos terrenos
necessários à realização de uma obra contratada, sendo que a empreiteira contratada já havia mobilizado recursos humanos e materiais para o início da execução fixada no contrato. Na segunda situação, aumento da alíquota do ICMS sobre a comercialização de cimento, principal insumo da obra contratada. E aí a gente quer saber o que são essas duas situações. O primeiro caso aqui, ele é conhecido como fato da administração. O fato da administração é aquela conduta da administração pública diretamente relacionada ao contrato. Aqui a administração agindo como parte do contrato. A administração tinha que ter disponibilizado o terreno e não disponibilizou esse terreno. Isso a gente chama de fato da administração. O segundo caso, que foi um aumento no tributo, um aumento no ICMS, é uma determinação estatal geral, o Estado agindo dentro do seu poder de império. Esse aumento do ICMS não foi apenas para aquele contrato, mas foi para toda atividade que utilizasse o cimento. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma determinação estatal geral, que é conhecida como fato do príncipe. Então, no primeiro caso, a gente tem um fato da administração, e no segundo caso, nós temos um fato do príncipe. As duas situações ensejam a revisão do contrato para a manutenção ou recomposição do seu equilíbrio econômico e financeiro. Dessa forma, nós podemos ir para a tela e analisar o seguinte. Vamos procurar aqui as alternativas. Ambas constituem hipótese de alha ordinária. Não, né? Porque elas não são alha ordinária, elas não são o risco comum do contrato. A primeira constitui caso fortuito e a segunda força maior. Também não, até porque essas expressões de caso fortuito e força maior são um tanto controversas na doutrina, né? Alguns vão dizer que são eventos da natureza, outros que são os eventos humanos, então não vou nem analisar essa discussão. A letra C, a primeira constitui fato da administração, ok, e a segunda constitui fato do príncipe, também ok, sendo que ambas justificam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, também ok. Então os dois casos justificam essa recomposição. Aí aquela fala, ela inverte, né? Coloca a primeira como fato do príncipe e a segunda fala que ambas são fato do príncipe, também está errado. Gabarito da questão 23, alternativa C. A questão 24 foi a questão que eu achei um pouquinho mais complicada para um concurso público assim. Tudo bem, nesse concurso nós tínhamos aqui junto também a parte de controle interno. Então na questão de controle interno até justificaria essa questão aqui, mas ela foi dentro de conhecimentos gerais, então caiu para a área tributária, caiu para todo mundo. Então é uma questão bem aprofundada da área de controle. Isso aqui normalmente é um tema que a gente poderia observar em um concurso público para Tribunal de Contas, por exemplo. Questãozinha muito boa, num excelente nível de dificuldade, e que traz uma jurisprudência do STF que ela é muito complicada, porque a doutrina tinha um entendimento totalmente consolidado, os tribunais de contas também tinham um entendimento totalmente consolidado, e o STF tomou uma decisão totalmente oposta a esses posicionamentos. Nós temos que falar aqui nas contas de gestão e nas contas de governo. Conta de governo é aquela conta mais geral, né? Nós temos a prestação de contas anual das autoridades públicas e a conta de governo é aquela que trata de limite de despesa com pessoal, é aquela que trata de aspectos macro da execução orçamentária e financeira da gestão. Agora, a conta de gestão propriamente dita é aquela conta que você vai analisar como é que foi um contrato, como é que foram os pagamentos realizados, aí você já vai nos atos administrativos propriamente ditos. Quando a gente falava de prefeitos municipais, você poderia observar um prefeito municipal exercendo tanto as funções de governo, né, como ele é o prefeito, ele é a autoridade máxima, como também exercendo funções de gestão, porque ele assinava os contratos, ele determinava os pagamentos. Então você vê no âmbito municipal esse duplo papel dos prefeitos, principalmente nos pequenos municípios. Nessa situação, os tribunais de contas entendiam que eles deveriam emitir um parecer prévio sobre as contas de governo, encaminhando para a Câmara Municipal efetuar o julgamento, e eles deveriam julgar as contas de gestão, ou seja, naquelas em que você observasse o prefeito agindo como um agente público como os demais, ou seja, agindo muito semelhante aos servidores públicos daquele órgão. Existia essa dupla análise, emissão de parecer prévio e julgamento. Só que o STF entendeu que, apesar dele reconhecer no acórdão em que saiu a repercussão geral, dele reconhecer a diferença entre conta de gestão e conta de governo, ele disse que as duas são julgadas pela Câmara Municipal. Então, nas duas, o Tribunal de Contas emite parecer prévio, e nas duas quem julga é a Câmara Municipal. E por isso, voltando para o nosso quadro aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Tanto as contas
de governo quanto às contas de gestão do chefe do Poder Executivo, elas serão julgadas pelo Poder Legislativo. No caso municipal aqui seria pela Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas emitiria apenas o parecer prévio sobre as duas. Por isso que o gabarito é a alternativa D. Lógico, pessoal, tem muitos outros tópicos que a gente teria que aprofundar aqui, mas aqui é só para a gente conseguir responder o gabarito. Gabarito, então, da 24, letra D. E para fechar, a questão 25 é uma questão da Lei 13.303, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Em especial, essa questão aqui ela foi lá no artigo 54 da Lei 13.303, que trata dos critérios de julgamento. Então, novamente, a FCC pegando um tema aqui que não seria tão comum da gente observar numa prova para a área fiscal, por exemplo. Então, olha só, aqui nós vamos ter os critérios de julgamento. Eu vou direto ao artigo 54, inciso 5, que fala do melhor conteúdo artístico, e vou para o parágrafo 2º, que fala o seguinte: na adoção dos critérios referidos no inciso 3, 4 e 5, ou seja, envolve também o melhor conteúdo artístico, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento. Então, dessa forma, a gente pode começar a analisar aqui as nossas questões e nós vamos ver o seguinte. Olha só o que fala a letra E. Admite o uso do melhor conteúdo artístico como critério de julgamento das licitações, condicionando ao emprego dos parâmetros específicos destinados a limitar a subjetividade. Eis aqui, então, o nosso gabarito, seguindo o que a gente acabou de ler no artigo 54. Vamos analisar o erro das demais alternativas. A letra A fala do maior desconto. De fato, existe esse critério. Só que ele fala aqui que a referência será o preço unitário, e lá na lei diz que o preço será o preço global. Então está errada a letra A. Letra B, prevê o critério de maior retorno econômico. Também existe esse critério. Aí ele fala dotado exclusivamente para arrendamento de bens de capital das empresas estatais. Não existe essa previsão, não existe nada disso na Lei 13.303. Arrendamento é bem parecido com aluguel, só que com direito de compra, né, da pessoa que está alugando. Mas não tem nada a ver, a lei nem menciona essa história de arrendamento. Letra C, venda e uso do critério de melhor técnica no julgamento. Veda o uso, melhor dizendo, da melhor técnica no julgamento. Está errado porque a melhor técnica é um dos critérios de julgamento, então não precisa nem ler o restante. E admite o uso do critério de técnica e preço, porém na avaliação das propostas técnicas e de preço, considerar-se-á o percentual de ponderação mais relevante limitado a 80%. O limite na lei é de 70% e não de 80%. Com isso, o gabarito é a alternativa E. Com isso, a gente conclui aqui a nossa correção, a provinha pesada, muito boa, por sinal, e mostra que a gente tem que continuar se preparando, sempre pensando no médio e longo prazo, porque após o edital é muito difícil da gente conseguir vencer toda essa quantidade de conteúdo. Meus amigos, muito obrigado, deixe o seu curtir aqui e até a próxima.